Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Nós vamos dar uma continuidade hoje, então, na aula, onde nós paramos na aula anterior, no vídeo anterior. O mestre era a lente. O mestre, então, nós vimos um pouco que talvez a essência mesmo do método escolástico é a formação de discípulos mestres. Discípulos que viriam a ser novos mestres e entendessem o método filosófico da escolástica, fossem versados também na palavra de Deus e assim pudessem formar novos mestres, né? Terem seus discípulos e assim formarem novos mestres. Vamos fazer então, voltar aqui. Então, exatamente isso o que nós colocamos na aula anterior. A filosofia escolástica, então, ela busca alcançar isso na alta Idade Média, vamos assim dizer, né? Falamos do mestre, uma pequena nota, paramos aqui. O mestre era a lente, né? Bom, e agora nós vamos entrar particularmente no método escolástico, né? Na Lécio e na Expositio, aonde entenda exatamente isso. O papel fundamental é do mestre. Os discípulos, eles fazem parte do estudo, fazem parte ativamente de tudo o que está acontecendo. Mas é o mestre que irá determinar, irá compreender e fará todo este diálogo, né? Essa interlocução com o saber, né? Por isso que eu coloquei naquele outro texto a questão da dialética na escolástica, né? Vamos continuar aqui. Bom, a Lécio propriamente. Lécio nós vamos entender como leitura. E o método até parece um pouco da própria Lécio divina, né? Ele era muito norteado por meditações, grandes meditações sobre a palavra. Obviamente que as meditações, então presta atenção nisso, as meditações eram articuladas, elas não eram, por exemplo, aleatórias, elas iam sendo articuladas pelo mestre, o mestre ia orientando essa leitura, né? De forma que ela se tornasse um estudo. Então os discípulos liam os textos, os tratados, e o mestre ia orientando. E eles liam de duas formas, né? Então, Lécio e legere também, né? A leitura, a forma de ler, nós vamos vendo isso. A Lécio, então, ela, no método escolástico, ocorria em 4 fases. Primeiro, leitura em voz alta de uma seção de texto. Agora, entram umas questões aqui que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante algumas coisas, né? Cientificamente, né? Hoje a ciência comprova algumas coisas do método escolástico, né? Cientificamente, quando você lê em voz alta, você está aprendendo muito mais do que lendo apenas com os olhos. É simples a resposta, porque você está usando, vamos dizer, 3 sentidos, né? Seriam 2 sentidos, mas vamos direcionar a 3, porque o cérebro compreenderia desta forma. Primeiro, a visão. A visão você olha, decodifica. Segundo, seria a audição. Então, nós temos 2 vias aí, né? A terceira via seria a própria fala. E o processamento neurológico de tudo isso é muito complexo. Você olha, você decodifica. Mesmo que você não fale em voz alta, as palavras existem a ponto de elas se tornarem reais. Mas existe aí uma importância muito grande de um feedback, vamos assim dizer. Longe disso, pelo amor de Deus, a Idade Média não tinha todo esse conhecimento técnico, né, robusto da medicina atual. Mas era muita sabedoria, é graça de Deus isso. Olha que interessante. Então, você lia alguma coisa, né? Por exemplo, um papel na mão aqui, você lia com os olhos percorrem as palavras.
Mas não, você lia em voz alta, porque a sua boca está proclamando aquilo que está sendo dito, seu ouvido está compreendendo também e está guardando profundamente no coração. Daí a importância de se ler em voz alta. Segundo, a apresentação, divisão e destaque da estrutura e principais partes do texto. Hoje, os textos eles são diferentes, eles são, vamos dizer assim, um pouco mais confusos. Os textos, antigamente, eles tinham toda uma estrutura, era uma arte escrever, né? Assim como nós temos o método científico hoje, a metodologia científica, ela desenvolve-se dessa forma. Então era apresentado na leitura, neste início de leitura, já tudo aquilo que iria ocorrer naquele texto. Isso o mestre estava direcionando. A divisão, destaque de estruturas e principais partes do texto. Obviamente, num livro, num texto, existem partes que são mais essenciais, são mais principais, elas fomentam mais tudo aquilo que o texto está articulando, né? Essas duas primeiras, elas são um pouco mais simples e não necessitam tanto de uma intervenção de um mestre. Mas agora a terceira parte, sim. Exposição de cada uma destas partes com maior ênfase nas passagens obscuras. Isso aqui é exposício, né? Isso aqui é porque o mestre dominava de fato o texto, ou aquele que havia escrito o texto, né? O próprio autor. Como, por exemplo, nós temos São Tomás de Aquino falando sobre Aristóteles. Então, esta exposição de Tomás de Aquino sobre as articulações de Aristóteles, elas eram com uma clareza muito grande, porque ele era um mestre, por exemplo, de entendimento em Aristóteles. E cabia ao mestre expor exatamente isso, com maior ênfase em passagens obscuras, para que daí sim houvesse uma discussão em detalhe dos trechos importantes e obscuros previamente selecionados, normalmente seguindo a forma de uma quaestio, né? Então a quaestio, ela possuía uma forma autêntica, original, vamos assim dizer, que ela ia discutindo tudo aquilo que era obscuro em prol de uma, claro, de uma clareza, né? Mas em prol de uma resposta, para que aquilo fosse respondido, né? Então, quem já leu, por exemplo, alguns artigos da Suma Teológica, vai entendendo um pouco do que ele faz como método. O método de Tomás é fantástico na Suma Teológica, e aí no final, né, de uma articulação, né, ele vai colocando, respondendo a primeira, quanto a segunda, por exemplo, né, respondo, né, então ele sempre usa palavras desta forma, porque tudo isso faz parte deste método e é uma coisa muito didática e muito eficiente também, por sinal, né? Muito semelhante também à lógica aristotélica, só que com uma robustez muito maior, muito mais elevada, né? Então, o último ponto, a discussão, era mais seguido de um mestre mesmo, né? Os discípulos não realizavam esse tipo de discussão formal, porque de fato eles poderiam correr o risco de cometer algum tipo de heresia, né? Então era um homem muito bem versado na tradição da igreja, na palavra de Deus, no conhecimento filosófico, na própria arte metodológica filosófica, né? Quando vocês tiveram aula comigo lá atrás, né, se não me engano no primeiro colegial, nós falamos em algumas aulas sobre o método filosófico. Eu disse para vocês que a filosofia é uma técnica, né? E de fato, aqui nós vamos compreendendo a técnica da filosofia. Opa, vamos continuar aqui. Beleza. Leggere cursori, leitura cursiva, leitura que segue um curso, né? Uma leitura prévia de um livro clássico com um comentário e uma paráfrase, né? Ou seja, uma leitura bem breve, né? Uma leitura rápida, uma leitura inicial. Entendam que nós estamos num método bem complexo, muito eficiente, eficaz, vamos assim dizer, e era necessário que fosse lido várias vezes, por exemplo. Eles não liam apenas uma vez só e já sabiam tudo e etc., né?
Eles não eram bons o bastante, que nem o homem moderno. Mas eles faziam esse tipo de leitura para que, de fato, eles pudessem aprender demasiadamente sobre o assunto e nada ficasse obscuro, né? Então, uma leitura prévia de um livro para que pudesse alcançar algumas questões colocadas e depois seguida de um comentário, uma paráfrase, para sim alcançar uma legere ordinarie, né? Uma leitura mais ordinária, vamos assim dizer, ou seja, mais esmiuçada sobre todo este assunto, tudo aquilo que era necessário ser aprendido, né? Após a leitura, o mestre formulava, a propósito do texto, uma série de problemas que tratava de resolver, né? Então, você percebe a complexidade, né, do método escolástico sobre a leitura, né, a necessidade da leitura, a dependência da própria leitura e a busca das soluções, das possíveis soluções, né? Então, entenda isso, né? Após a leitura, o mestre formulava uma série de problemas sobre o próprio texto, né? Então, aqui gera isso, aqui há um problema de tal forma, aqui deve ser compreendido melhor, aqui recorremos a santo alguma coisa, ou ao filósofo tal, entendem? Então, ele ia como que discursando com o próprio texto, né? Dialogando com o texto, né? Para que buscasse um máximo conhecimento sobre isto, né? Por isso que o método da Lécio, ele é essencial, né? Ele é a parte do método escolástico, né? Bom, a expositio, né? Ou seja, a exposição, o falar, a explanação, era precisamente a alocução do estudo previamente realizado. Então, nós lembramos aqui um pouco de Hugo de São Vítor, que vai também falar isso, né? E nós já discutimos algumas coisas, e quando você consegue explicar, quando você consegue explanar sobre aquilo que tem estudado, então você de fato aprendeu, né? Você de fato tem um certo conhecimento, domínio sobre aquilo, né? E é exatamente isso. Esse domínio é precisamente a alocução do estudo previamente realizado. Entenda que eu usei a palavra domínio, mas talvez ela não estaria muito bem empregada, né? Porque não há ainda um domínio completo. O domínio completo ele estaria lá na quaestio, que também seria um tipo de expositio, né? De explanação, muito mais estruturada, mas entendam que domínios vão tendo degraus aqui, né? De conhecimento. Então consistia fundamentalmente na observação e na análise da construção gramatical, litera, e do sentido imediato, sensus. Por último, o sentido doutrinal do texto, né? Então, explanava-se totalmente este texto, explicando, dizendo, recontando, reformulando a ideia, mas sempre na ideia central, no texto principal, considerando, olha lá, fundamentalmente a análise da construção gramatical, ou seja, como gramaticalmente, como que o texto foi redigido desta forma para alcançar algo, né? Nós vimos já alguma coisa em Sócrates, né, no diálogo dele, por exemplo, sobre a justiça, né? Então há uma construção ali gramatical para alcançar aquilo que era necessário ser exposto, né? E do sentido imediato, qual o sentido, nas séries iniciais nós aprendemos qual a moral da história, vamos assim dizer, né? A moral da história estaria ligado ao senso e ao sentido doutrinal, né? Mas seria uma coisa muito mais profunda aqui, né? E esse sentido imediato, ou seja, aquilo que imediatamente nos diz, e o sentido doutrinal, ou seja, o conjunto teórico de ideias aonde deve ser alcançado, que é a própria sentença, né? Muito bem. Então eu coloquei as setas aqui, que a Lécio leva a disputatio, né? Disputatio, sei lá como fala esse T final aqui,
que gera a questio, né? Então, a questão disputada, a tão sonhada questão disputada, que muitos querem fazer na escola e etc. Então, vocês percebam que não é uma coisa tão simples assim de ser realizada, porque requer um conhecimento muito grande, requer um método, né? Deveríamos ter um grande conhecimento de análise sintática, semântica, morfológica, etimologia da palavra, próprio conhecimento dos filósofos e etc., para alcançarmos uma questão disputada, né? Então, percebam que, de fato, é realizado pelo mestre, né? Uma disputa de questões entre professores, vamos assim dizer, né? Bom, muito bem. A questão disputada, então, ela é o resultado de toda esta pesquisa, né? De todo este conhecimento, que aí sim gerará um novo conhecimento, gerará um novo tratado, um novo caminho, né? A disputatio resulta de uma perfeita adaptação. Entenda que a palavra perfeita adaptação, ela no grego, ela é compreendida de duas formas, como justiça. A justiça é exatamente isso, né? A definição de justiça é uma perfeita adaptação. E harmonia também, né? Então as duas acabam tendo quase que o mesmo significado, né? Uma perfeita adaptação e a depuração da técnica da discussão aristotélica, que por sua vez se origina na maiêutica socrática, né? Ou seja, no parto destas ideias. A disputatio pode ser considerada como a dialética escolástica, né? Então o Juan fez a pergunta, a resposta está aqui. A dialética escolástica é a questão disputada, né? Ou seja, o discurso das ideias, a explanação de todas as ideias. Vamos continuando. Regras fixas governavam este processo. Infelizmente, aqui há alguns que dizem a falha do método escolástico, a limitação, mas faz parte do próprio método. Eu acredito que a própria graça ela vai conduzindo nesta questão, né? Regras fixas governavam o processo, elas demandavam dependência na tradição escrita da autoridade e o completo entendimento de argumentos de ambas as partes. Então há uma dificuldade muito grande, porque ambos aqueles que disputavam precisavam conhecer profundamente aquilo que estava sendo explanado, né? E também esta certa dependência de recorrer inúmeras vezes ao texto, né? Às leituras, às escrituras, recorrer sempre, né? Então há aqui então esta certa dificuldade. E aí também, agora nós vamos parar por aqui, porque aí nós vamos pôr um pouco de pimenta na coisa aqui. Na próxima aula eu vou falar para vocês de exemplos sobre tudo isso que eu já disse, lendo um pouco de alguns artigos da Suma Teológica, para que nós possamos avançar um pouquinho mais além, né? Então, vou fechar aqui, peraí. Então, basicamente, entender isso, né? O mestre conduz, e aí há um método de fato por trás, que é necessário que nós tenhamos pouco mais dessa concepção deste estudo, né? Eu vou passar para vocês esses slides aqui, eles estão no Prezi. Eu não sei se eu ponho em PDF, eu vou pôr em PDF e vou colocar também um link do Prezi lá para vocês verem desse jeito flash e tal, né? Vai funcionando dessa forma, para vocês acompanharem um pouco mais. Nós ficamos por aqui, até a próxima aula então. Que Deus te abençoe. Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.